Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que bom. Gostaria de passar nesse momento para vocês uma reflexão muito importante que eu vejo que em todos os momentos da nossa vida fará uma enorme diferença na forma como enfrentamos as lutas e as adversidades da vida. Quem dera Deus nos abençoar para que a gente entenda isso e perceba essa realidade espiritual que está inserida na nossa vida. Muitas vezes nós estamos tão focados em nós mesmos que às vezes a gente não percebe tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e já está fazendo. Por isso, a nossa oração de hoje é para que Deus abra os nossos olhos, para que Deus abra os nossos olhos espirituais. Vamos lá? Eu acredito que todos nós já brincamos ou já vimos uma brincadeira chamada de cobra cega. Você se lembra dela? Onde uma pessoa venda os olhos do outro e essa pessoa que está com os olhos vendados, ela tem que perceber o que está acontecendo, tem que pegar os seus amigos, ela tem que ir tateando ou ir pelo barulho do som, ou muitas vezes diante do silêncio, ela tem que alcançar o seu objetivo. Eu fico vendo que muitas e muitas pessoas hoje em dia, da mesma forma, não numa brincadeira, mas na realidade da vida, aparentemente estão brincando de cobra cega, porque espiritualmente, emocionalmente, parece que estão vendadas e não conseguem enxergar a realidade na qual estão inseridos. Eu quero compartilhar com vocês um texto muito importante que fala um pouquinho sobre essa cegueira espiritual que muitas pessoas estão inseridas e que não conseguem perceber, e onde há necessidade que Deus abra os nossos olhos para enxergar essa verdade. O texto está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. Diz assim: Então enviou para lá o rei da Síria cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram de noite a Dotã e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Então Eliseu orou e disse: Senhor, eu peço que lhe abra os olhos para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros e de cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Olha que coisa maravilhosa. Eliseu estava sendo perseguido pelo rei da Síria, que enviou tropas para cercar a cidade de Dotã, para matá-lo, para pegá-lo, para persegui-lo ali naquele lugar. A hora que o moço de Eliseu viu aquela realidade, ele falou: estamos perdidos, não tem mais jeito, não tem como sair dessa. Mas aí Deus usou a vida do profeta Eliseu para alertar aquele jovem sobre uma realidade além da que ele estava vendo, que era uma realidade invisível, mas real do que estava acontecendo. Então Deus pediu para que, Eliseu pediu para que Deus abrisse os olhos daquele servo, e foi aberto. E ele então olhou novamente e viu que ao redor deles havia também carros e cavalos, mas eram aqueles que eram enviados por Deus, carros e cavaleiros de fogo. Os anjos do Senhor estavam acampados ao redor deles para protegê-los. Ah, queridos, como a gente precisa perceber essa realidade e ver além daquilo que os nossos olhos estão enxergando. Às vezes a gente olha para a nossa realidade familiar, para a nossa realidade material, ministerial, para os filhos, para o cônjuge, para a saúde, para as possibilidades da nossa vida, e às vezes isso nos enche de temor.
Isso enche a gente de preocupação, falando: e agora? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Como que eu vou sair dessa situação? Isso é o fim, não tem jeito mais. Mas é nessa hora que a gente precisa pedir que Deus abra os nossos olhos para vê-lo e ver o que Ele está fazendo, e ver o que Ele já fez e o que Ele ainda fará por todos nós. Não confie apenas naquilo que os seus olhos carnais estão te mostrando, que às vezes está gerando medo, pavor, pânico no teu coração. Às vezes você está olhando para a tua realidade e só vê impossibilidades, só vê limitações, só vê frustrações e decepções. Mas que Deus abra os nossos olhos para a gente ver as saídas, para ver quem Ele é, para ver o que Ele está fazendo. Ah, queridos, quantas e quantas vezes o Senhor Jesus não abriu os olhos dos cegos para que eles viessem a enxergar? Ah, queridos, como é importante que a gente entenda que existe uma cortina espiritual, onde a própria palavra do Senhor fala que o príncipe da potestade do ar, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Ou seja, toda a humanidade naturalmente tem uma venda espiritual nos seus olhos que somente Deus pode tirar para nos fazer enxergar a realidade que a gente está vivendo. Então ore, que seja esse o dia que a gente possa falar para Deus: Deus, eu estou desanimado, eu não estou conseguindo ter ânimo, eu não estou conseguindo ver saída para isso que eu estou vivendo. Me mostra, Pai, me mostra como que eu posso sair dessa situação. Me dá sabedoria para ver a vida com os teus olhos. Me dê um colírio espiritual para que eu possa enxergar a verdade espiritual do teu amor por mim, da tua paternidade que supre as minhas faltas, do seu poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza, da sua proteção em meio aos ataques que eu tenho sofrido. Ah, Deus, consola o meu coração para que eu possa vivenciar esse amor tão grande que o Senhor tem me dado. Queridos, a gente precisa que Deus abra os nossos olhos para a gente ver a realidade de quem Ele é. Não do que o diabo está se mostrando para nós, não das tempestades e das ondas que têm se levantado contra nós, mas a realidade sob o ponto de vista de Deus, da perspectiva de Deus. Percebe? Que troquemos as lentes que nos fazem enxergar a realidade. Às vezes a gente está olhando para as realidades mediante as lentes das experiências frustrantes que já tivemos, ou da carnalidade que nos impede de ver a verdade espiritual que Deus quer que a gente veja, de que o justo viverá pela fé. Ah, queridos, que assim como Deus abriu os olhos daquele moço, que a gente tenha os olhos abertos também para ver o potencial que está por trás das oportunidades, para que a gente veja o que pode se tornar aquilo que ainda não é, aquilo que ainda não aconteceu. Que Deus nos ajude a compreender as coisas assim como elas são, porque a realidade não é a concretude das coisas, mas aquilo que Deus pode fazer, mesmo que ainda nada exista. Isso é fé, isso é esperança. Esperança não é apenas esperar, mas esperança é ter convicção de que a vontade de Deus se cumprirá. Amém? Que Deus nos ajude, queridos. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor diz para nós que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o buscam. Ou seja, Deus tem algo maravilhoso para nós. Ele tem algo maravilhoso para você, para a nossa igreja, para a nossa realidade. Então que vivamos pela fé isso, na espera, na esperança
e na certeza de que a vontade do Senhor, ela é além daquilo que a gente está vivendo. Amém, queridos? Guarde teu coração para não ficar apavorado, sabe, preocupado com aquilo que os seus olhos naturais estão te mostrando. Porque maior é a realidade que Deus quer realizar na nossa vida. Amém, queridos? Então a minha oração de hoje é para que Deus abra os nossos olhos, para que Deus abra os teus olhos, para que Deus alegre o teu coração, para que Deus traga alegria na sua vida. Mesmo que hoje haja choro, que venha sobre nós a alegria do Senhor por ver o cuidado e a presença e a proteção dele sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus derrame bênção sobre você, sobre toda a sua família e que juntos, como uma igreja, como um povo só, venhamos a viver tudo aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor e que Deus nos abençoe hoje para todo sempre. Amém. Amém.